Olá, está no ar o programa Conexões Espiritualidade Cotidiana. Na tristeza e na dor, Deus está conosco. Na fraqueza e no pecado, é nosso sustento. Desde o momento da concepção até a hora da morte, Deus está conosco. Nunca estamos a sós. Não somos órfãos e nem abandonados. Deus se fez carne e habitou entre nós. Este é o grande mistério do Natal. Estamos falando da encarnação de Jesus, expressão da ternura infinita de Deus pela humanidade. Para conversar conosco sobre o sentido da encarnação, o espírito natalino e os símbolos do Natal, está aqui o professor Paulo Agostinho, que é professor do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Conexões, né? O título do nosso programa sugere falar do Natal, que é a conexão de Deus com a humanidade, né? E o Natal começa justamente com o mistério da encarnação. Quando nós falamos em mistério da encarnação, parece que o peso recai sobre a primeira palavra, né? Mistério. Você poderia falar um pouquinho disso? O que é mistério? Há um teólogo que define o mistério como o ilimitado do conhecimento, né? É aquilo que a gente não consegue apreender totalmente, né? Eu acho que há alguma coisa que se esconde, que se vela, se esconde, mas também se revela, se desvela, né? Então, assim, o mistério é justamente essa coisa que nos faz fechar os olhos, fechar a boca e admirar, né? Então, é uma forma da gente penetrar de uma maneira talvez mais profunda, né, em realidades que às vezes a razão não dá conta. Poderíamos dizer, então, que o mistério não é um problema nem um enigma. Não. Um problema e um enigma têm uma solução. O mistério se dá numa experiência de vida. Quanto mais eu experimento, mais ele me desafia. E ele vai além desse conhecimento racional. Ele coloca outras potencialidades da percepção humana, como você disse, a experiência, o sentido, o afeto, né, que toca e que é importante para o ser humano. Eu acho que talvez a gente tenha dificuldade de lidar com o mistério, porque a gente reduziu a compreensão à razão, a um tipo de razão. Mais técnica, mais científica, que são importantes, fundamentais para a vida, mas que não reduzem totalmente a percepção, o conhecimento humano. Então, nesse sentido, podemos dizer que houve a redução do espírito a uma forma de saber, né? Que é reducionismo. Isso. Agora, mistério da encarnação. Que lições a encarnação de um Deus traz para nós? Deus que se faz criança, menino frágil, nascendo na periferia do mundo. Eu acho que o mistério da encarnação, né, essa experiência, essa dinâmica fundamental da fé cristã, quer dizer o seguinte: Deus ama tanto o ser humano que ele não fica, né, como um ser distante e só. Ele se faz humano. Ele aposta, ele mostra, se encarnando, que o ser humano tem toda a dignidade e todo o valor. Ele assume a condição humana. Então, aqui há como outros teólogos também dizem, é uma revolução. Por quê? Na hora que ele assume a carne humana, assume a matéria, há uma mudança, né? Pode parecer estranho, ecológica, muda a dinâmica da natureza, quando Deus assume a condição humana. Então ali tem uma mudança, há uma revolução na evolução. Então a dinâmica da evolução, ela ganha uma potencialidade que não tinha, né? Se a gente pensa que há uma dinâmica, né, como Teilhard de Chardin dizia, uma dinâmica, né, que vai se complexificando cada vez mais, né, até chegar à consciência, ou seja, o que é o ser humano? O ser humano é a natureza que chegou à consciência, ou seja, nós humanos somos a natureza. Então quando a gente crê que o próprio Deus assume a sua criação, plenamente assumindo a condição humana, ele participa absolutamente da criação, né? E ele mostra, essa natureza humana tem salvação.
o ser humano é salvável, né? Tem saída, tem esperança. Então, é uma celebração, né, da esperança. O Papa Francisco chama isso de revolução da ternura. Isso. Né? Bom, agora na encarnação podemos dizer também, né, que existe aí não apenas um rebaixamento de Deus à nossa condição, mas mais do que isso, existe uma solidariedade de Deus para com a humanidade, né? Eu acho que é essa mão dupla aí, ou seja, ele assume a condição humana e eleva o ser humano a essa realidade, né? Então, ao mesmo tempo, todos são filhos de Deus, toda criatura tem uma filiação divina. Então, isso que a gente chama, né, na teologia, né, da dimensão crística, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, o Christos, ele assume essa natureza e aqui nessa dinâmica é que ele vai mostrar, infelizmente, pela forma do sofrimento, né, que mesmo diante do sofrimento da morte, a última palavra é da vida. Correto. Bom, a estação final não é a sexta-feira da paixão, né? Não. É o domingo da Páscoa. Isso. Tá certo. Agora, quais que são as origens da celebração do Natal? Nos primeiros séculos não havia esse costume, né? Porque alguns historiadores vão datar esse processo já depois de Constantino, né? Na metade do século IV, que começa essa celebração, né? 340, 350, mas quando há esse encontro da cultura cristã com a cultura romana, o cristianismo acaba assimilando uma série de festividades. E essa questão do Deus Sol, né, o invencível, a questão desse final de ano, que nessa região mostra, né, a esperada vinda do Sol, porque estão superando o momento da estação, era muito importante. E era celebrado justamente nessa época, 24, 25 de dezembro. Então, nesse processo assimilador, né, de enculturação do cristianismo, essa data foi colocada. Mas não é uma data simbólica, só para marcar um momento, né, de celebração. Agora, tudo se explica também do ponto de vista da antropologia, né? Por quê? Toda celebração se refere a um evento original. Isso. Houve um evento original, nascimento de Jesus? Houve, ok, então vamos celebrar. E aí depois começa esse costume, né, a partir do século IV, e está aí até hoje. E foi mudando, né? Com e certeza. Foi ganhando outras características. Muda a cultura, muda também a forma de celebrar. Bom, eu tenho aqui a participação do Luan Moreira. Ele pergunta, Paulo, qual a ligação entre Advento e Natal? Pois se a gente vai celebrar, né, qualquer celebração, qualquer festa, a gente tem que se preparar? Tem que preparar, eu vou receber convidados, então eu tenho que produzir alguma coisa, alguma alimentação, né, o lugar, o ambiente, a toalha. Então o advento é essa preparação desse grande evento, né? A tradição cristã é muito importante isso, assim como você tem na quaresma, né? Você durante 40 dias se prepara para a grande festa do Natal, você tem também esse momento importante de preparação. O momento de ajeitar a casa. E se preparar, arrumar mesmo, criar as condições para isso. Então tem momentos de reflexão mais profundas que atingem a vida pessoal, a vida coletiva, né, social. Como é que a gente, como comunidade, como igreja, o que a gente precisa, né, superar para que essa vida, né, nasça em cada um de nós e na sociedade. A vida se renova a cada dia, né? Cada instante vivido. Bom, Luan, obrigado pela sua participação. A Fátima Silva diz o seguinte: a história do Natal está descrita nos evangelhos de Mateus e Lucas. De acordo com a Bíblia, Jesus nasceu em Belém, em um estábulo. Um dos textos mais conhecidos sobre o Natal se encontra em Lucas 2, 1 a 14. E termina dizendo assim, né? Glória a Deus nos altos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Algum comentário sobre esse texto? Eu acho que essas passagens aqui acabaram depois marcando muito o grande criador de uma representação muito importante do Natal, que é o presépio, né? Que vai retratar justamente aquele momento, né, da criança frágil, numa situação bastante incomum, né? Um curral cheio de animais, porque não tinha espaço, não tinha lugar, que é um pouco o símbolo da realidade que vive os migrantes hoje no mundo, que o Papa Francisco tem chamado a atenção, o pessoal sem lugar, sem cuidado, sem identidade. E ele usou uma expressão semana atrasada: os pobres são a verdadeira riqueza da igreja. Pois então assim, eu acho que, gente, os evangelhos inspiraram Francisco a criar essa representação que hoje é tão cara, tão importante, né, nas nossas comemorações, nas nossas
dos nossos símbolos do Natal. Bom, Fátima Silva, fraterno abraço, obrigado pela sua participação. A Hilda Oliveira diz assim: Natal para mim é lembrança de família, infância e inocência. Quando meus pais colocavam a mim e meus irmãos para dormir cedo, porque Papai Noel iria passar. E passava mesmo, até comia um pedaço de pernil e deixava os nossos presentinhos. Bom, Paulo, Natal é também símbolo dessa ternura em família. Sim. Eu acho que isso marca muita gente, muita lembrança, né? Esse momento do encontro, né? Parentes, irmãos, pais que às vezes estão distantes, que se reúnem, né? Eu acho que há muita expectativa desse momento, né? É claro que depois entrou, né, o Noel aí, que na realidade, né, o Nicolau, né, o bispo, preocupado com os pobres, se encarregava de deixar, né, alguma coisa que atendesse às necessidades dele. Então a gente tem esse momento da solidariedade, do encontro, mas ao mesmo tempo um certo desvirtuamento desse momento com essa questão do né, consumismo hoje. Do Noel, então que tirou um pouco isso. Então, para muitas crianças, nem sempre mais é o momento de solidariedade de encontro. É mais cumilança, bebe-se demais. Pois é, na verdade, eu acho que a sociedade de prazer, de consumo, ela traz coisas muito interessantes para a vida humana. Só que satisfaz o nosso apetite que volta depois. Por isso que eu acho importante a gente dar o passo na direção do espírito que produz sentido em todas as realidades que nós vivenciamos. Imagina-se como seria interessante que as famílias desenvolvessem, criassem uma pequena celebração nesse dia, à noite, na hora do almoço, não sei, criasse um texto, né, se baseasse em alguma leitura para esse momento marcar a vida. Né? A gente tem tentado na família fazer alguma coisa assim, mas acho que seria interessante que houvesse, além de participar das celebrações litúrgicas na igreja, houvesse na comunidade, na família, um momento assim. Para além do apetite, do apetecível dos sentidos, né? Ok. Bom, Hilda Oliveira, obrigado pela sua participação e nós vamos para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando sobre o sentido do Natal. Está aqui conosco o professor Paulo Agostinho. E para você, que sentido tem o Natal? Ligue para a gente, 3469-2531 ou envie e-mail para conexões@tvhorizonte.com.br. Até daqui a pouco.